Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga no portal do estudante e na TV Educação que tem muita dica legal para vocês. Aproveitem e acessem também o nosso Instagram da plataforma Gonçalves Dias, que vocês vão encontrar um conteúdo bem interativo e bem legal. Vamos lá começar a aula de hoje. Gênero do discurso, reportagem. Faremos alguns exercícios comentados e vamos começar analisando algumas reportagens, algumas manchetes que vêm com erro. Na verdade, turma, a gente pensa por ser jornais de grande renome, por ser jornais que estão aí já há muito tempo, não podem acontecer erros de gramática, erros semânticos, erros de concordância, e vocês vão ver agora que, na verdade, não é bem assim. Acontecem erros até nos grandes jornais. Então, vamos lá começar com o primeiro. Aqui diz assim: 2 mortos andavam pelo elevado de 120 toneladas que desabou sobre 2 carros, onde estavam as outras 2 vítimas. Então, nós começamos com uma reportagem que ela traz um erro de quê? Ela traz um erro de coerência. Não tem sentido. Tá faltando, alguma coisa não está batendo aí. Como é que a reportagem diz o seguinte: 2 mortos andavam? Tem algo errado aí, não é, turma? Então, logo de cara, vocês percebem que a notícia que está sendo veiculada, ela traz um erro gravíssimo de quê? De coerência. É um texto totalmente incoerente. Vamos para o próximo. Inflação do Brasil. Aí aqui ele traz os dados, traz um gráfico, né? E às vezes até passa despercebido, porque a gente não vai analisar de forma mais minuciosa. Mas olhem com atenção, vejam se vocês conseguem descobrir o problema desse gráfico. Ali logo no primeiro, em 2009, 4,31, no segundo, 2010, 5,92, 2011, 6,50, 2012, 5,84 e em 2013, 5,91. Observem, olha a diferença entre 2010 e 2013. 5,92, vocês podem perceber que está um pouquinho mais baixo, e 5,91, que é menor, tá? O gráfico bem mais alto. Então, aí um erro realmente de conteúdo, né? Um erro gráfico, né? E também de conteúdo. Os dados não estão colocados de forma correta. A informação não foi colocada de forma correta. Outra, tesão no protesto em São Gonçalo, Rio de Janeiro. A gente pode pensar que muitos erros podem ser erros de digitação. Provavelmente esse foi um erro de digitação, que diz tesão no protesto. Faltou uma pequena letra, mas essa pequena letra, ela faz toda a diferença. Seria o quê? Seria tensão. Tensão no protesto, estão todos alterados, estão todos à flor da pele, prestes a acontecer algo grave. Mas, por falta de uma letrinha, pode ter sido aí por um erro de digitação, mudou completamente o sentido, chegando a ficar até irônico, até causar aí um humor, né? Uma ironia com um pouco de humor. Agora, essa é um erro gritante. Por que é um erro gritante? Porque é uma palavra muito utilizada. Ela é muito usada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, se são palavras que são muito conhecidas, que são muito utilizadas, não é comum que a gente veja as pessoas cometendo esse tipo de erro, principalmente na capa de um jornal. E aí, já conseguiram identificar o erro? Está bem claro, bem evidente. Catanduva teve só 2 casos de dengue em dezembro. É engraçado a gente perceber que quando a gente tem erros desse tipo, até visualmente fica estranho. Nós já estamos tão acostumados a escrever dezembro com Z, que até olhar para a palavra escrita com S é estranho. Causa um certo estranhamento. Dá, tipo, não além do erro ortográfico, alguma coisa não está batendo, não está legal. Não ficou bem dessa forma. Além do erro gravíssimo de ortografia. Porque, turma, quando os fonemas são parecidos, o G e o J, o X, o CH, aí sim, né? Mas aqui, no caso, é uma palavra que é muito, embora os fonemas sejam parecidos, o S e o Z são fonemas parecidos, mas é uma palavra que a gente utiliza muito. E o fato de estar na manchete, em destaque, na página do jornal, causa um impacto bem grande. Crime em Araxá.
casal morto reconheceu o bandido. Outro erro de coerência. É uma reportagem, uma notícia, na verdade é uma notícia que está sem coerência. O que ele poderia estar tentando nos dizer? Que antes do casal ser morto, ele reconheceu o bandido. Ele já conhecia aquela pessoa, eles reconheceram, no entanto, não tiveram nem chance de defesa e foram mortos. Mas ela foi tão mal redigida, tão mal colocada, que ficou assim: crime em Araxá, casal morto reconheceu o bandido. Se eles estão mortos, como é que eles vão reconhecer, turma? Sem coerência. Aqui 2 grandes erros também. Grávida que sobreviveu a acidente está viva. Redundância, repetição. Diz, grávida que sobreviveu. Se ela sobreviveu, lógico e óbvio que ela está viva. Por quê? Porque diz que ela sobreviveu. Se ela sobreviveu, entende-se que ela está viva. Então, é totalmente redundante. Uma repetição desnecessária. Saco de lixo, atira em motorista e foge. Bem estranho, né? Mas, para falar a verdade, algumas reportagens, elas trazem manchetes e títulos assim, principalmente para chamar a atenção do leitor. Aí você diz o quê? Saco de lixo? Atirou no motorista e fugiu? Peraí que eu quero ver como é que foi isso. Não sei se vocês têm o hábito de assistir alguns jornais da tarde. Existem alguns jornais da tarde que são totalmente sensacionalistas. O que são sensacionalistas? Eles pegam uma única reportagem e passam a tarde inteira fazendo aquela chamada, e você fica ali preso, tentando descobrir o que aconteceu, e ele só vai contar o que realmente aconteceu lá no final do jornal. Né, e fica ali tentando prender a atenção do leitor. Muitas vezes consegue, outras vezes quem não tem muita paciência já desiste logo, porque ele passa várias horas fazendo aquela chamada e não conta logo o que aconteceu. Juíza dá chance de novo Enem a todo fera lesado. Nem eu consegui entender. Vou ler novamente como está. Juíza dá chance de novo Enem a todo fera lesado. Gente, são manchetes de jornal. São manchetes que estão aí nos jornais o tempo inteiro. E a gente fica abismado em ver coisas desse tipo. Porque a gente não espera, né? A gente sabe que tem pessoas que estão formadas na área, a gente tem os revisores de texto, e ainda assim acontecem erros dessa forma. Vamos tentar descobrir o que a manchete desse jornal queria dizer. Juíza dá chance, de novo, Enem, a todos que foram lesados. Eu imagino que seja dessa forma a informação que queria ser passada. No entanto, quando a gente lê, juíza dá chance de novo Enem a todo fera lesado. Não tem nenhum entendimento. Mais uma vez, erro também de coerência. Vivo fica louco ao saber que está morto. Aí a gente tem uma antítese, né? Lembra da figura de linguagem? Antítese, ideias contrárias na mesma frase. Peraí, vivo, fica louco ao saber que estava morto. Vamos tentar descobrir o que essa manchete queria dizer. Vamos tentar fazer uma interpretação. Eu suponho que disseram que ele havia morrido, e ele chegando lá no local, ou sabendo do acontecimento, ele descobriu. E aí ele ficou revoltado por estarem espalhando por aí que ele havia morrido, quando, na verdade, ele está vivo. Eu faço essa suposição. E vocês? Porque da forma como está escrito, não tem lógica. Vivo fica louco ao saber que está morto. No entanto, pelo tipo de jornal, Cidade Alerta, a gente já sabe que a maneira que foi escrita foi totalmente proposital. Não é? Aí ele não está, na verdade, não aconteceu um erro de concordância, de semântica, de coerência. Não, ele quer chamar a atenção do leitor. Ele quer prender o leitor. O leitor diz, como assim? Ele está vivo e ficou louco a saber que está morto? Então, ele chama o leitor para ir conferir aquela reportagem. Então, agora vamos para os exercícios comentados. Um exercício do Enem 2018, que diz assim: deserto de sal. O silêncio ajuda a compor a trilha que se ouve na caminhada pelo Salar de Atacama. Com 100 quilômetros de extensão, o Salar de Atacama é o terceiro maior deserto de sal do mundo.
De acordo com um estudo publicado pela Universidade do Chile, o Salar de Atacama é uma depressão de 3.500 quilômetros quadrados entre a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira de Domeico. Sua origem está no movimento das placas tectônicas. Mais tarde, a água evaporou-se e desta forma surgiram os desertos de sal do Atacama. Além da crosta de sal que recobre a superfície, há lagoas formadas pelo degelo de neve acumulada nas montanhas. Quando vocês se depararem com questões sobre notícia e reportagem, provavelmente vocês vão encontrar textos que são um pouco longos, né? Porque é uma das características principalmente da reportagem, a notícia pode ser um pouquinho mais curta. Os gêneros textuais são textos materializados que circulam socialmente. O texto Deserto de Sal foi veiculado em uma revista de circulação mensal. Pelas estratégias linguísticas exploradas, conclui-se que o fragmento apresentado pertence a qual gênero? Tá bem fácil, né, turma? Essa aí está mais do que fácil. Na verdade, é sobre o tema que nós estamos tratando, mas vamos lá para as opções. Então, lá na prova do Enem, tinha as seguintes opções. Letra A, relato, pela apresentação do acontecimento ocorrido durante uma viagem ao Salar de Atacama. É um verbete, pela apresentação de uma definição de exemplos sobre o tema Salar de Atacama. É um artigo de opinião, pela apresentação de uma tese de argumentos sobre o Salar de Atacama. Letra D, reportagem, pela apresentação de informações e de dados sobre o Salar de Atacama. É uma resenha, pela apresentação, descrição e avaliação do Salar de Atacama. Está bem fácil, né? A gente já sabe que, na verdade, é uma reportagem. Mas fiquem muito atentos às características de cada um desses gêneros textuais. Relato, verbete, artigo de opinião e resenha. Procurem aí na internet ou no livro de vocês e vejam as características de cada um desses gêneros, porque são gêneros bastante cobrados nos exames. Então, a resposta a gente já sabe, reportagem, pois é o tema que nós estamos tratando na aula de hoje. Outra questão do Enem. A partir da segunda metade do século XVII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio e se estabiliza na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem a recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. Na matéria, o jornalista informa uma mudança da dinâmica do tráfego atlântico que está relacionado à seguinte atividade. Esse já foi um textinho mais curto, né? Embora seja uma reportagem, está aqui só um trechinho e ele é bem objetivo. Ele vai direto no que ele quer saber. Então, vamos ver o que ele quer saber. Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfego atlântico que está relacionada à seguinte atividade. Então, tem que ficar muito atento ao texto, buscando as informações principais. Uma dica bem importante é ir grifando e destacando as palavras que são mais importantes do texto. Letra A, coleta de drogas do sertão. Ele falou sobre drogas do sertão. Letra B, extração de metais preciosos. Letra C, adoção da pecuária extensiva. Letra D, retirada de madeira do litoral. Ou letra E, exploração da lavoura de tabaco. Vamos lá para a resposta. Extração de metais preciosos. Questões aqui sim são mais fáceis, né? Porque o texto é menor, então acaba não sendo tão trabalhoso, porque durante a prova do Enem, vocês vão ler muitos textos, então chega uma hora que vocês já estão cansados mentalmente. Daí a importância de vocês irem praticando esse tipo de questão. Quanto mais vocês forem praticando, mais vocês vão se habituando. Se vocês não têm o hábito de fazer questões, quando chegar lá na hora da prova, antes de chegar na metade da prova, vocês já vão estar cansados. Agora, se vocês já têm o ritmo, já têm o hábito de responder questões, aí vocês terão um desempenho bem melhor. Terceira questão. A manchete é o título principal, composto por letras garrafais e publicados com grande destaque. Geralmente, no alto da primeira página de um jornal ou revista. Indica o fato jornalístico de maior importância. Como todos sabem, os jornais criam as manchetes enfatizando um ou outro assunto, com vistas a chamar a atenção do leitor. Suponha que no dia seguinte, a um jogo entre Flamengo e Corinthians, dois jornais exibam a seguinte manchete. Jornal A, Corinthians vence o Flamengo no Engenhão. Jornal B, Flamengo é vencido pelo Corinthians no Engenhão.
o tema é o mesmo. Eles estão tratando sobre o jogo entre o Corinthians e o Flamengo. Devia ter escolhido outro time, tá? Mas tudo bem, vamos continuar. Ele quer chamar a atenção aqui a maneira como a manchete é elaborada. E a maneira como ela é elaborada pode dar mais ênfase a um do que ao outro. Observem a ordem. Leve em consideração que o termo Corinthians é o sujeito da primeira frase e que Flamengo é o sujeito da segunda. Analise as respostas abaixo e assinale a opção correta. Letra A. O fato do jornal B dar destaque ao Flamengo permite-nos concluir que ele procura atrair a atenção dos leitores flamenguistas, que no Rio provavelmente são em maior número do que os corintianos. Por isso ele destacou o termo ali Flamengo, colocou em primeiro, colocou em evidência. Letra B. A manchete do jornal A dá mais destaque ao time do Flamengo porque provavelmente seus funcionários torçam para esse time. Letra C. O jornal B usa essa estratégia como forte intenção de ludibriar os flamenguistas. Letra D. Os jornais A e B, ao utilizarem essa estratégia, mostram claramente a sua falta de comprometimento com a seção de esporte. Ou letra E. O jornal A dá mais ênfase ao Corinthians para divulgar o potencial do time. Então, uma questão bem interessante, questão de concurso também. E a resposta correta é que o fato do jornal B dar destaque ao Flamengo permite-nos concluir que ele procura atrair a atenção dos leitores flamenguistas, que no Rio são provavelmente um número bem maior do que os torcedores corintianos. Então, turma, até isso faz diferença na hora da nossa escrita. Para quem eu dou a ênfase? Para quem eu dou o destaque? Ali, no caso, ele poderia dar o destaque ao Flamengo ou poderia dar o destaque ao Corinthians. E dentro tem sempre uma intencionalidade. Na escrita tem sempre uma intencionalidade. Aqui é um infográfico. Os infográficos eles sempre aparecem. Esse aqui apareceu no Enem de 2019. São os tipos cheios de si. O difícil é encontrar quem nunca cruzou ou quem nunca passou por um desses tipos citados aqui no infográfico, né? O turista em tempo integral, o baladeiro vida louca, o bem relacionado na ocasião, a mãe orgulhosa demais, a única bem-amada, o exibido humilde, o gourmet de aparências e o lindo demais para não mostrar. Isso aí é um infográfico que mostra as pessoas nas redes sociais, o comportamento das pessoas nas redes sociais, é do Enem de 2019. De acordo com esse infográfico, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários, que revelam: letra A, exposição exagerada dos indivíduos. B, comicidade ingênua dos usuários. Letra C, engajamento social das pessoas. Letra D, disfarce do sujeito por meio de avatares. Ou letra E, autocrítica dos internautas. Vamos lá para a resposta? A exposição exagerada dos indivíduos, né? Às vezes as pessoas estão mais preocupadas em postar do que vivenciar a situação em si. Quinta questão. No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete: campanha contra a violência do governo do estado entra em nova fase. A manchete tem um duplo sentido e isso dificulta o entendimento. Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas o texto ele tem uma ambiguidade, dá uma dupla interpretação. Vocês precisam desfazer essa ambiguidade. Como a gente poderia desfazer a ambiguidade? Campanha contra o governo do estado e a violência entram em nova fase. Letra B, a violência do governo do estado entra em nova fase de campanha. Letra C, campanha contra o governo do estado entra em nova fase de violência. Letra D, a violência da campanha do governo do estado entra em nova fase. Ou letra E, campanha do governo do estado contra a violência entra em nova fase. Ele quer para desfazer a ambiguidade. Então, desfazendo a ambiguidade, seria bem simples. Poderíamos escrever: campanha do governo do estado contra a violência entra em nova fase. E assim, turma, não ficaria a dúvida de qual é a violência que se está falando. Se é o estado que entra numa nova campanha ou a violência que está entrando em uma nova fase.
na manchete, campanha contra a violência do governo do Estado entra em nova fase, não é possível identificar se a campanha é contra a violência do governo do Estado ou se é o governo do Estado que está promovendo uma campanha contra a violência. Tal ambiguidade pode ser eliminada da seguinte maneira: campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase. Então, de uma maneira muito clara. Nós finalizamos aqui a nossa aula sobre os exercícios comentados. Fiquem muito atentos às aulas anteriores, onde nós tratamos sobre as qualidades do texto e os defeitos do texto. Qualidades do texto: coerência, coesão, clareza e informatividade. E os defeitos como ambiguidade e pleonasmo. Obrigada pela atenção. Aguardo vocês na próxima aula.